A odontologia entrou na minha vida pelo DNA, porque o meu pai foi dentista, eu tenho 2 tios que também foram dentistas, do lado materno e do lado paterno, e tenho um irmão também que é dentista. Então, eu convivo com a odontologia desde sempre, porque eu vi o meu pai trabalhando, assisti ele trabalhando quando criança, com a parte laboratorial do trabalho clínico dele, enquanto eu dormia no quarto ao lado. Eu participei dessa atividade dele durante muitos anos. Então, por isso é que eu falo que ela entrou na minha vida pelo DNA, porque, afinal de contas, desde que eu me entendo por gente, a odontologia está presente na minha vida. É um aspecto interessante é que todos os dentistas da família foram professores de universidade. E todos eles professores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é um DNA muito, muito forte, não só para o lado da odontologia em si, mas para o lado do magistério também. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar exatamente em cima disso, como uma escolha natural. Eu nunca imaginei que eu poderia estudar ter outro tipo de profissão na minha vida, porque desde sempre eu sempre imaginei que eu iria estudar odontologia. O papel da odontologia em relação ao ensino, ele vem exatamente desde o meu pai, porque o meu pai foi o fundador da Faculdade de Odontologia da Universidade de Uberaba. Ele, junto com o Dr. Mário Palmério, que era o reitor da universidade, o dono da universidade, e eles iniciaram a universidade pela Faculdade de Odontologia, junto com Direito. Então, ele participou dessa fundação, foi diretor da faculdade durante muitos anos, participou do desenvolvimento dela enquanto professor e diretor. Então, a partir daí, foi uma época da vida dele que eu também vivi e que me mostrou um lado diferente da profissão, completamente diferente, principalmente pelo entusiasmo dele, pela vontade dele de participar e desenvolver isso em relação à Faculdade de Odontologia de Uberaba. Em 1955 aproximadamente, ele mudou-se de Uberaba para Belo Horizonte e fez um concurso para professor titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi aprovado nesse concurso e trabalhou como professor da UFMG durante mais de 20 anos, 25 anos, assumindo vários departamentos, assumindo a vice-diretoria da faculdade e, posteriormente, sendo pró-reitor de graduação da universidade. Então, foi uma vida absolutamente envolvida também em relação ao ensino. Falando um pouco da minha vida profissional, eu entrei na Faculdade de Odontologia da UFMG em 1964. Então, foi uma época muito tumultuada no país inteiro, porque foi o ano da Revolução que nós tivemos durante 20 anos, né? Praticamente 20 anos de ditadura. Então, o estudo foi muito interrompido por uma série de razões, inclusive
nós alunos temos que sair da faculdade para a entrada de policiais, várias vezes isso aconteceu, e foi um período que dificultou um pouco o estudo da gente. Mas obviamente que todos nós estávamos interessados em aprender o máximo possível que a odontologia podia ensinar naquela época. E conseguimos fazer um curso que durou 4 anos, até 1967, quando eu me formei, já tendo mais ou menos uma diretriz de vida. E essa diretriz era, em primeiro lugar, o desenvolvimento da minha área profissional como dentista em clínica particular. E a segunda, já pensando numa possível entrada numa faculdade para trabalhar como professor. Então, o fato de ser professor sempre foi muito forte na minha intenção de vida profissional. E o que eu fiz foi primeiro começar a trabalhar num consultório particular que montei naquela época com muita dificuldade, porque eu tinha a nítida certeza de que eu só seria, se fosse possível um dia, um bom professor, se eu fosse também um bom profissional clinicamente. Eu nunca imaginei que eu poderia ensinar alguma coisa para alguém e eu aprendesse só em livros. Era preciso que eu tivesse a minha experiência profissional com os meus pacientes para que eu tivesse a segurança de ensinar alguma coisa que estivesse além dos livros. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar como dentista em si, no meu consultório particular, e isso durou durante 56 anos. Então eu trabalhei como dentista durante 56 anos na minha clínica particular. E em 1969, 2 anos depois da minha formatura, abriu-se um concurso na Universidade Federal de Minas Gerais e nesse concurso eu fui aprovado. Quer dizer, na realidade eu passei a ser professor 2 anos depois da formatura. Ainda muito inexperiente, ainda sem uma bagagem profissional que seria interessante ter e muito menos sem o conhecimento necessário para que eu pudesse me sentir realmente como um professor. Toda a formação necessária para o magistério, ela foi feita ao longo da minha carreira profissional. E isso aconteceu praticamente a vida inteira, porque eu nunca parei de estudar, fazendo concursos internos na universidade e fazendo cursos de pós-graduação fora daqui da Universidade de São Paulo, de forma que eu pudesse ter uma formação para o magistério e uma formação também para o exercício profissional em clínica particular. Em 1971, depois de 3, 4 anos de formado, eu não me sentia feliz com o que estava acontecendo comigo profissionalmente, nem na clínica particular, nem no magistério. Eu sempre quis mais, muito mais do que eu tinha só com o curso de graduação. Mas eu não tinha opções, porque no Brasil, nessa época, não existiam cursos de pós-graduação ainda. Quando eu soube, em 1971, do primeiro curso de pós-graduação em nível de mestrado no Brasil, na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, eu não pensei 2 vezes em ir para lá. E eu não conhecia ninguém na Universidade de São Paulo e não tinha nenhuma indicação de pessoas que pudessem me ajudar a ser aprovado na seleção para o mestrado. E nessa seleção haviam profissionais do Brasil inteiro. Eu fui aprovado entre os 12 profissionais que foram selecionados e fiz o mestrado durante 2 anos, 1971 e 72, e fiz parte
como não existia ainda o doutorado, era só o mestrado, eu fiz parte de disciplinas que poderiam contabilizar créditos para um futuro doutorado. Então, esse mestrado eu terminei em 1972 e trouxe para Minas Gerais o primeiro título de mestre em odontologia, que foi o primeiro título entregue à Universidade Federal de Minas Gerais e foi também o primeiro título de mestre em odontologia inserido e inscrito no Conselho Regional de Odontologia. Então eu me sinto muito bem em falar isso, porque na realidade isso foi uma abertura de espaço para que outros profissionais pudessem cumprir esse mesmo trajeto que eu tinha cumprido ao longo do tempo. Em relação ao doutorado, eu não consegui concluí-lo, porque ele só foi aberto para profissionais de outros estados na própria Faculdade de Odontologia de Bauru 9 anos depois. E eu já tinha voltado a Belo Horizonte, já tinha voltado à Universidade Federal e à minha clínica particular, e eu já não tinha mais condição de parar a vida durante mais 2 anos para poder completar os créditos de doutorado na Universidade de São Paulo. E acabei não completando.